A graça e a paz, tudo bem com vocês? Este é mais um vídeo do curso Aprenda a Pregar Facilmente. Meu amigo, minha amiga, eu vou falar nesse vídeo sobre um ponto muito importante na vida de um pregador. Algo que um pregador ele precisa observar. Eu vou falar nesse vídeo sobre como achar a essência de um texto. Como achar a essência de um texto. Bom, o que é a essência de um texto? A essência de um texto é a ideia principal do texto, a ideia central do texto. É claro que num texto bíblico é possível se extrair outros princípios para se pregar. Mas todo texto tem uma ideia central, que é a essência do texto. E o pregador, ele precisa saber extrair esta essência do texto, reconhecer a ideia central do texto. Infelizmente, se vê muito por aí, né? Pregadores falando de um texto que não tem nada a ver, a ideia não é aquela do texto, o que o texto quer passar não é aquilo que o pregador está pregando. Então eu vou mostrar aqui exemplos para você de como achar a essência do texto. Eu vou começar lendo um texto que está no livro de Mateus, capítulo 19. Eu vou ler a partir do verso 16 até o 22. Eu estou aqui com a palavra de Deus. Então diz assim, o título da minha tradução, O Jovem Rico. E diz assim: E eis que aproximando-se dele um jovem, disse-lhe: Bom mestre, que farei para conseguir a vida eterna? E ele lhe disse: Por que me chamas bom? Não há um bom senão um só, que é Deus. Se queres, porém, entrar no céu, guarda os mandamentos. Então aqui eu li só um versículo dessa história do jovem rico. Qual é a essência do texto? Qual é a ideia central do texto? A ideia central do texto, a essência desse texto é a dúvida. Isso mesmo, meu amigo, minha amiga, é a dúvida. Aquele jovem chegou para Jesus, chegou até Jesus, por quê? Porque ele estava com fé? Não, ele chegou porque ele tinha uma dúvida. Ele tinha uma dúvida. Qual era a dúvida? Se ele poderia herdar a vida eterna, e não o que ele precisava fazer para herdar a vida eterna. Então aquele jovem, ele tinha uma dúvida na mente dele. Puxa, será, pensava ele, será que se eu morrer eu vou herdar a vida eterna? Ele olhava para a vida dele e ele tinha essa dúvida. E ele então chegou para Jesus com esta dúvida, e ele fez a pergunta: Bom mestre, o que eu tenho que fazer para herdar a vida eterna? Então ele tinha uma dúvida a respeito da vida eterna. Então a essência deste texto é a dúvida. Você, pregador, quando pregar esse texto, você tem que entender que a essência é essa, que o jovem se aproximou de Jesus com a dúvida. Então você pode pregar esse texto, porque certamente entre os ouvintes, quando você estiver pregando, existem muitas pessoas que têm dúvida. Dúvida relacionada a muitas coisas dentro da esfera espiritual. Tem pessoas que têm dúvida se deve ser um dizimista, tem pessoas que têm dúvida se deve congregar mesmo, que tem que congregar mesmo, tem pessoas que têm dúvida se deve batizar, se é preciso batizar, tem pessoas que têm vários tipos de dúvidas, mais variadas dúvidas no reino espiritual. Então quando você pregar esse texto, você prega sobre dúvida, falando que aquele jovem tinha uma dúvida. Então você vai se dirigir ao povo, você vai pregar sobre esse jovem, da dúvida que ele tinha, de todo o diálogo dele com Jesus, e você vai então aplicar essa pregação, esse princípio ao povo que está ouvindo a tua pregação. Você vai dizer para ele, quem sabe você está aqui nesse dia, nesta tarde ou nesta noite, nesse culto, e você tem uma dúvida. Eu não sei qual é a dúvida que você tem. Quem sabe você tem uma dúvida a respeito dos princípios de Deus, mas Deus está aqui, está falando contigo. Deus quer te abençoar, Deus quer mostrar para você que a dúvida não leva a lugar nenhum. Enfim, então o princípio, a essência deste texto é a dúvida. Então o pregador precisa
extrair, precisa reconhecer qual é a ideia central do texto. Como é que se faz isso? Pastor, como é que se faz isso? Lendo todo o texto, lendo o texto, contexto, para entender a ideia central, então, daquilo que está escrito. Meu amigo, minha amiga, se você quer ser um bom pregador, você precisa crescer no reconhecimento da ideia central do texto. Eu quero ler um outro texto que está no livro de Mateus, capítulo 6. Eu vou ler o verso 34. Mateus capítulo 6, o verso 34. Diz assim: não vos inquieteis, pois, pelo dia de amanhã, porque o dia de amanhã cuidará de si mesmo. Basta a cada dia o seu mal. Então aqui, Mateus capítulo 6, começa lá no versículo 24, começa lá no 24. Deus está falando, Jesus está falando, dizendo: olha, não ajuntei tesouros na terra, não acumulei tesouro na terra, aonde a traça corrói e consome, aonde o ladrão rouba, mas ajuntei tesouro no céu, onde a traça não corrói, aonde o ladrão não pode roubar. Aí ele vai falando sobre não andais ansioso com o que comer, com o que vestir, do que beber. Não andais ansioso, porque o Pai Celeste, Ele cuida de vocês, Ele sabe que vocês precisam de todas essas coisas. Jesus vai falando, então, em Mateus 6, e no final, no outro versículo, ele fala isso: não vos inquieteis, pois, pelo dia de amanhã. Não vos inquieteis pelo dia de amanhã, porque o dia de amanhã cuidará de si mesmo. Basta ao dia o seu próprio mal. Então, a essência de Mateus 6, é a ansiedade. Jesus está falando aqui sobre ansiedade. Pessoas ansiosas com o amanhã, pessoas que ficam ansiosas: como será o amanhã? Puxa vida, o que será dos meus filhos? O que será, enfim? E a pessoa vive ansiosa, e ela começa a juntar, e ela quer juntar bens, porque ela vive uma ansiedade descomunal. Então, a essência de Mateus 6 é a ansiedade. Pregador, pregadora, quando você pregar sobre Mateus 6, você tem que pregar sobre ansiedade. É isso que o texto está falando. Sobre ansiedade, pessoas que andam ansiosas com o que comer, com o que vestir, ansiosas pelo dia de amanhã, pessoas que andam inquietas pelo dia de amanhã. Então, no final do texto, Jesus diz assim: não vos inquieteis com o dia de amanhã. Não vos inquieteis, não andem ansiosos pelo dia de amanhã. E nós sabemos que esse mal está na vida de muitas pessoas. Muitas pessoas têm ansiedade. Eu confesso para você, no início da minha carreira ministerial, há 42 anos atrás, eu tinha essa ansiedade. Me lembro que quando eu fui chamado para trabalhar de tempo integral na obra do Senhor, eu tinha 5 filhos pequenos, meus filhos eram pequenos, crianças, e eu ficava muito ansioso. Digo: puxa, o que será dos meus filhos, Como é que eu vou alimentar meus filhos? Como é que eu vou cuidar da minha família e escola e tudo mais? Eu andava ansioso, até que o Espírito Santo falou ao meu coração que Ele cuidaria de todas as coisas, que eu precisava buscar Ele em primeiro lugar. Então, esse tipo de ansiedade, de inquietação a respeito do amanhã, infelizmente está na vida de pessoas, e na vida de alguns de uma maneira descomunal, de uma maneira intensa. Então, por isso que Jesus falou essas coisas nesse texto. Então, a essência, a ideia central desse texto é a ansiedade, a inquietação a respeito do futuro, a respeito do amanhã. Amém? Então, querido pregador, pregadora, você que quer ser um pregador, você que é iniciante na pregação, lembra disso, a essência do texto. E um dos pontos principais para você descobrir a essência do texto é ler o título. O título do texto já revela ali qual é a essência do texto. Qual é a essência da mensagem? Amém? Então que o Senhor Jesus te abençoe e aguarde o próximo vídeo do curso Aprenda a Pregar Facilmente.